Meditações sobre o Antigo Testamento. Levítico 23, versículos 23 a 44. Para maior proveito, ore, leia na Bíblia os versículos indicados e medite nos comentários. A festa das trombetas. O Senhor Jesus deve voltar e, como na festa, tocar a trombeta e reunir Israel de todas as partes da terra. Isso acontecerá após os crentes serem levados para o céu. Historicamente, nos encontramos no período que se segue ao Pentecostes. Israel é colocado de lado, é o tempo da igreja durante o qual o Senhor Jesus está reunindo em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Vemos isso em João 11, versículo 52. No entanto, está chegando o dia quando todo Israel será reunido. Após o arrebatamento, um memorial de sonidos de trombetas ou festa das trombetas. Veja também Números 29, versículo 1. Convocará o povo e voltará a uni-lo em seu país, em preparação para a grande autoaflição da sexta festa, o dia da expiação, que corresponde às cerimônias do capítulo 16. Quando este dia se cumprir, Israel confessará o horrível pecado de haver crucificado seu amável Messias. Vemos isso em Zacarias 12, versículos 9 a 14. Israel, em grande angústia, esperará que apareça a sua salvação por aquele que está agora no santuário, com os seus, para a salvação. Hebreus 9, versículo 28. E assim chegamos à festa dos tabernáculos, descrita em detalhes em nossa leitura. Ela prefigura o reino de justiça e paz na terra, que é chamado de milênio. Israel será lembrado de todas as peregrinações de seus pais no deserto. Muitas das nações ao redor de Israel irão participar do regozijo e da adoração. Zacarias 14, versículo 16. Vamos contar o número de vezes que as palavras são repetidas nesse capítulo. Não fareis obra alguma servil. Em todo o maravilhoso plano da graça que se estende desde a cruz até a glória, Deus reservou para si o privilégio de realizar o trabalho. O homem e seus esforços são inúteis. É uma obra divina, majestade e esplendor. Salmo 111, versículo 3, versão Darby. Texto baseado em diversos autores que se reuniam apenas ao nome do Senhor nos séculos 19 e 20. A festa das trombetas, Números 29, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Versículos 23 a 25. As palavras, e falou o Senhor a Moisés, serve de introdução a outro assunto, que, diga-se de passagem, é de grande utilidade na classificação dos assuntos de todo o capítulo. Assim, o sábado, a Páscoa, a festa dos asmos, são dados na primeira comunicação. O molho das primícias da cega, os 2 pães de movimento, os cantos do campo por cegar são mencionados na segunda parte. Depois, segue-se um longo intervalo durante o qual nada se diz. Então, vem a comovedora festa das trombetas, no primeiro dia do 7º mês. Essa ordenação nos conduz ao tempo que rapidamente se acerca de nós, em que o remanescente de Israel tocará a trombeta para memorial, recordando a sua glória desde há longo tempo perdida e despertando em busca do Senhor. O dia da expiação. A festa das trombetas está intimamente ligada com outra solenidade, isto é, o dia da expiação. Mas, aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor, vosso Deus. Sábado de descanso vos será. Então, afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Versículos 27 a 32. Assim, depois do toque das trombetas, segue-se um intervalo de 8 dias, e então temos o dia da expiação, com o qual estas coisas estão relacionadas, isto é, aflição da alma, expiação do pecado e descanso do trabalho. Todas estas coisas encontrarão em breve o seu próprio lugar na experiência do remanescente judeu. Passou a cega, findou o verão,
e nós não estamos salvos. Jeremias 8, versículo 20. Tal será a comovedora lamentação do remanescente quando o Espírito de Deus tiver tocado seus corações e consciências. E olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale do Megido, e a terra pranteará cada linhagem à parte. Zacarias capítulo 12, versículos 10 a 14. Que profundo pranto, que intensa aflição, que verdadeira penitência haverá quando, sob a poderosa ação do Espírito Santo, a consciência do remanescente relembrar os pecados do passado, a indiferença pelo sábado, a transgressão da lei, o apedrejamento dos profetas, a crucificação do Filho e a resistência ao Espírito. Todas estas coisas se apresentarão ante a consciência iluminada e exercitada e produzirão uma profunda aflição de alma. Mas o sangue de expiação responderá por tudo. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Zacarias 13, versículo 1. Se-lhes concedido sentir a culpa e serem afligidos, e serão também levados a ver a eficácia do sangue e a achar paz perfeita, um sábado de descanso para as vossas almas. Ora, quando tais resultados tiverem sido verificados na história de Israel dos últimos dias, o que devemos nós esperar? Certamente a glória, quando tiver sido removida a cegueira e o véu for tirado, quando o coração do remanescente se voltar para o Senhor, então os brilhantes raios do sol da justiça incidirão, trazendo saúde, restauração e poder libertador sobre um pobre povo, verdadeiramente arrependido e aflito. Seria necessário um livro inteiro para tratar este assunto em todos os detalhes. As experiências, lutas, provações e dificuldades, e por fim as bênçãos do remanescente, estão amplamente descritas nos Salmos e nos Profetas. A existência de um tal corpo deve ser claramente reconhecida antes de se poder estudar os Salmos e os Profetas inteligentemente e com proveito. Não quer dizer que não possamos aprender muito com essas porções de inspiração, porque toda a Escritura é proveitosa. Mas a maneira mais segura de fazer um bom uso de qualquer porção da Palavra de Deus é compreender bem a sua aplicação primária. Se, portanto, aplicarmos à Igreja, ou corpo celestial, as passagens que se referem, rigorosamente falando, ao remanescente judeu ou corpo terrestre, seremos envolvidos em graves erros, tanto a respeito de um como de outro. De fato, acontece em muitos casos que a existência de um tal corpo como o remanescente é completamente ignorada e a verdadeira posição e esperança da Igreja são inteiramente perdidas de vista. Estes erros são graves e o leitor deve evitá-los. Não suponha por um momento que são meras especulações próprias para ocupar a atenção dos curiosos, sem qualquer poder prático. Não pode haver suposição mais falta. O quê? Não tem importância sabermos que pertencemos ao céu ou à terra? Não importa saber que estaremos em descanso nas mansões celestiais ou passando pelos juízos do Apocalipse na terra? Quem pode admitir uma ideia tão extravagante? A verdade é que não é fácil encontrar verdades mais práticas do que a que descreve os destinos do remanescente terrestre e da Igreja Celestial. Não prosseguirei com o assunto, mas o leitor o encontrará merecedor de estudo atento e profundo. Terminaremos esta parte com uma vista de olhos à festa dos tabernáculos, a última das solenidades do ano judeu. A festa dos tabernáculos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrarei a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E ao dia 1º tornarei para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras. E vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrarei esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano.
Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículos 33 a 43 do nosso capítulo. Esta festa nos mostra a glória de Israel nos últimos dias e, portanto, forma o mais belo e apropriado remate na série de festas. A ceifa estava feita, tudo estava feito. Os celeiros estavam amplamente fornecidos e o Senhor queria que o seu povo desse expressão à sua alegria. Mas, infelizmente, parecem ter tido pouca vontade de compreender os pensamentos divinos a respeito dessa deliciosa ordenação. Esqueceram o fato que haviam sido estrangeiros e peregrinos em terra estranha, e daí o longo esquecimento desta festa. Desde os dias de Josué ao tempo de Neemias, a festa dos tabernáculos não havia sido celebrada uma só vez. Estava reservada ao remanescente que veio do cativeiro da Babilônia fazer o que nem sequer nos dias mais brilhantes de Salomão havia sido feito. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muita alegria. Neemias 8, versículo 17. Quão consoladora deve ter sido para aqueles que tinham pendurado as suas harpas nos salgueiros da Babilônia encontrarem-se às sombras dos salgueiros de Canaã. Era uma agradável antecipação daquele tempo de que a festa dos tabernáculos era uma figura, quando as tribos restauradas de Israel repousarão nas cabanas mileniais que a mão fiel do Senhor levantará para eles na terra que jurou havia de dar a Abraão e aos seus descendentes para sempre. Feliz momento quando os celestiais e os terrestres se encontrarem, como dá a entender o primeiro dia e o 8º dia da festa dos tabernáculos. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor. Eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. Oséias 2, versículos 21 a 22. Existe no último capítulo de Zacarias uma formosa passagem que prova claramente que a verdadeira celebração da festa dos tabernáculos pertence à glória dos últimos dias. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Israel subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, versículo 16. Que cena! Quem ousará tirar-lhe a sua beleza característica por um vago sistema de interpretação chamado espiritual? Seguramente, Jerusalém quer dizer Jerusalém, nações quer dizer nações, e a festa dos tabernáculos significa festa dos tabernáculos. Há nisto alguma coisa incrível. Nada, seguramente, salvo para a razão humana que rejeita tudo que está fora do seu limitado alcance. A festa dos tabernáculos será ainda celebrada na terra de Canaã, e as nações dos salvos subirão ali para tomar parte nas suas santas e gloriosas solenidades. As guerras de Jerusalém terão então terminado, e será posto fim ao estrondo das batalhas, e a espada e a lança serão transformadas em instrumentos de agricultura. Israel repousará à sombra refrescante dos seus vinhedos e figueirais, e toda a terra se alegrará no governo do Príncipe da Paz. Tal é a perspectiva que nos oferecem as inerrantes páginas de inspiração. É prefigurada nos símbolos, os profetas profetizaram-na, a fé crê nela e a esperança a antecipa. Nota: no final do capítulo lemos: assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Este era o seu verdadeiro caráter, o seu título original, mas no Evangelho de João são chamadas Festas dos Judeus. Durante longo tempo, tinham deixado de ser as festas do Senhor. Ele estava excluído delas. Eles não o queriam. E por isso, em João 7, versículos 1 a 53, quando Jesus foi convidado a subir a Jerusalém para a festa dos judeus, a dos tabernáculos, ele respondeu dizendo: ainda não é chegado o meu tempo. E quando subiu, foi como em oculto, para tomar o seu lugar fora de todas as cerimônias oficiais e convidar toda a família sedenta a vir a ele e beber. Há nisto uma lição solene. As instituições divinas degeneraram rapidamente nas mãos dos homens.
Mas quão bem-aventurada coisa é saber que a alma sequiosa, que sente a secura e aridez relacionadas com um sistema de vazia religiosidade e formalidade, só tem que refugiar-se em Jesus e beber de graça da sua fonte inesgotável, e desta forma tornar-se um meio de bênção para outros. Trecho extraído do livro Nota sobre o Pentateuco, de C.H.